Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês forem assistir Grandes Encontros com Laírson Bueno. Eu sou advogado. Hoje estou trazendo duas advogadas para a gente falar da área de direito penal. Estão conosco Cristiane Albuquerque, que é criminalista e pedagoga. Ela atua na área de execução penal, tem pós-graduação em direito penal, direito processual penal, direito urbanístico, docência superior e atendimento escolar. Seja bem-vinda, doutora Cristiane Albuquerque. Olá, muito obrigada. Ok, está conosco também a doutora Nayara Siqueira, com pós-graduação em processo penal e direito penal, fazendo atualmente pós-graduação em tráfico de drogas e atua em grandes operações e especialista também com atuação na área de execução penal. Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde, bom dia, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui. Ok, vamos começar pela ordem alfabética com a doutora Cristiane Albuquerque. Doutora Cristiane, aonde a senhora formou, em que ano, e se a senhora desde adolescente queria ser advogada, ou só queria ser dona de casa, fazendo uma pergunta machista, ou só queria ser jogadora de futebol, engenheira, médica, enfim. Queria jogar vôlei. Não deu certo, eu machuquei o joelho, as meninas foram pro profissional, eu falei, não, vou ter que estudar. Sempre quis ser, voltando, né, para os fatos reais, sempre quis ser advogada. Esse desejo nasceu em mim em uma situação que eu presenciei com uma colega de escola. Eu tinha 13 anos de idade. Nessa situação eu fui testemunha de um fato que ocorreu com ela, e isso despertou em mim o desejo pelo direito. Quando eu cheguei ao ensino médio, o curso era muito caro e não era acessível para minha família. E eu precisava fazer faculdade, essa era a fala da minha mãe, né? Você precisa fazer faculdade. Fui fazer pedagogia, porque no momento que estava a minha família, precisávamos de um pedagogo para assinar a direção da escola que era da minha família. Fui fazer pedagogia, quando me formei, consegui me estabilizar um pouco na educação, voltei e fiz direito. Me formei em direito em 2016, já passada na UAB. Então atendeu sua mãe e atendeu você. Sim. Né? A vontade das duas, né? Agradei a todos. Verdade. E aí, formou em qual escola, em que ano? Formei na Facitec, que agora virou Faculdade Estácio. Formei em 2016. Certo. Né? 2016. Logo no início de 2017 já peguei a carteirinha da UAB. Iniciei estudando para concurso, mas vi que a minha vocação mesmo é a advocacia. Então a senhora já tem 7 anos de formada, já está ganhando muito dinheiro? Estou caminhando, vai chegar um dia. Certo. Então vamos aqui com a doutora Nayara. Doutora Nayara, a senhora formou aonde, em que ano? E depois fale aí da sua adolescência, se você queria ser advogada ou não. Então, eu vou reverter as respostas. Vamos começar lá. Não. Ser advogada não era a minha prioridade. Quando criança, sempre fui muito voltada para artes plásticas, sempre desenhei muito bem. Na época, eu até participava de um projeto do governo, que era os alunos com habilidades especiais, fazia quadro, exposição de quadro. Era tudo voltado nessa área. Quando chegou o ensino médio, eu estava fazendo aquela preparação do PAS, tudo. Fiz a minha inscrição na UNB para a área de artes e fiz na Católica, né, para o direito. E acabei passando no direito na Católica. Meu pai, na época, tinha algumas primas que faziam direito, tudo. Meu pai, não, faz direito, passa num concurso público e depois você faz o seu sonho, que é artes plásticas, enfim. Então, eu me formei em 2014, né? Formei em Direito em 2014. Na Católica? Na Católica, na Cidade Católica de Brasília. A princípio, não queria advogar, tanto que logo que eu me formei, arrumei um emprego muito bom, fiquei até 2017. E aí, em 2017, quando eu saí, eu falei assim, não, vou estudar para concurso, mas nesse inteirinho eu vou tirar a OAB, que ainda não tinha tirado naquela época, eu vou tirar a OAB. E vou advogando até me pegar a prática, porque eu almejava os concursos como promotor e eu precisaria dessa prática. Quando eu peguei o OAB, que eu comecei a advogar, eu me encontrei na advocacia. Eu falo assim, hoje eu amo o que eu faço. Hoje a senhora não faria um concurso para promotora? Não, não.
Hoje eu amo o que eu faço. Eu amo o direito, eu amo a advocacia. É trabalhoso, dá trabalho, mas eu amo o que eu faço. E as artes plásticas? Também amo, mas ficou em segundo plano. É uma Ficou coisa para o assim, domingo. ficou pro domingo, num hobby, uma coisa que eu faço. Pinto um quadro, um desenho, quando eu tô muito estressada, é minha válvula de escape, né? Eu parar para Certo. desenhar tudo. Mas o direito eu me encontrei advogando. Eu sempre achei quando criança que eu não tinha esse perfil, né? Porque por ser cada doutora, até a doutora Cris brinca, eu sou muito calma, sou tranquila. Mas quando você passa a advogar, que você vê certas situações, eu falo assim, não, eu amo o que eu faço. Hoje eu não me vejo fazendo nada diferente disso. Hoje eu agradeço ao meu pai. Quando eu comecei a faculdade de Direito, eu ficava com raiva porque eu não queria fazer Direito. Hoje eu agradeço a ele porque ele me apresentou a minha profissão, o que eu amo fazer. E eu tenho paixão. Eu amo chegar e, ó, sou advogada, sou doutora. Eu brinco assim, é uma paixão. É minha Certo. paixão. Maravilha. Doutora Cris, vamos ver com a senhora agora aqui a opinião da senhora, depois da doutora Nayara, sobre um assunto que está muito em voga agora, que é a questão da saidinha, saidão, né? O Senado acaba de aprovar o veto à saidinha, né? A Câmara Federal, a gente tem dúvida se vai aprovar, porque o Arthur Lira, presidente da Câmara, é aliado do presidente Lula, né? É, como a senhora vê a saidinha, o saidão? É benéfico para o preso, é benéfico para a sociedade, enfim. A gente tem que entender que aquela pessoa que está lá detida, ela cometeu um crime. E ela precisa pagar somente pelo que ela cometeu, ela não precisa pagar por nada além disso, né? E quando ela inicia a pagar essa pena, a cumprir essa pena, ela também precisa ter o direito de retornar à sociedade. Porque pense, ele vai ficar 10 anos preso sem ter contato com o mundo? Quem estava 10 anos preso sem ter contato, não sabe que celular manda mensagem pelo WhatsApp, não sabe que celular pega na tela. Como é que a gente vai conseguir reinserir esse homem ou essa mulher na sociedade se ele não tiver oportunidade de contato com a sociedade atual? Então, isso é necessário e parte também do princípio do direito humano, que você tem direito a se socializar com as outras pessoas da sociedade, independente do seu ato infracional. Claro que é necessário que ela tenha um bom comportamento, que ela cumpra as regras e que ela retorne para terminar de cumprir a pena necessária, a pena que foi colocada para ele, para depois ter a liberdade, né? Certo. Doutora Nayara. Eu acredito que essa teoria né, esse projeto, ele vem embasado muito até na falta um pouco de conhecimento da população. É porque as pessoas têm vou usar a expressão, uma fantasia de que a saidinha é para todos. A saidinha é um critério para todos. Você tá no fechado e do nada você vai para uma saidinha. As pessoas têm que pensar que nós que atuamos na área de execução, há uma tendência a atender vários critérios para que aquela pessoa possa gozar o direito da saidinha. Então, eu acho que hoje, polir esse direito que é dos internos, polir esse direito que é da família dos internos, porque eles também têm, como a doutora Cris disse, eles também têm o direito de ressocializar com aquele indivíduo, independente do crime que ele tenha cometido. Uma hora ele vai retornar à sociedade, porque a pena dele não é eterna, não é caráter permanente, ele não vai entrar no sistema e vai morrer ali. Ele vai chegar, ele vai ser ressocializado. Então, a saidinha é a possibilidade dele, como a doutora Cris disse, dele ter essa chance de ser ressocializado. E também muita falta de orientação, né, de conhecimento. Hoje mesmo, se a gente for ver, do último saidão que foi no Natal, 96%, 95% a 96% voltaram para o sistema prisional. A gente tem uma baixa de 5% que não retornam. A incidência de crime, as pessoas não sabem, mas o cometimento de novo crime dentro da saidinha implica na suspensão desse benefício. Então, aquela pessoa que cometeu um novo crime dentro da saidinha, ele vai responder uma pena, ele vai ter seu benefício suspendido, ele vai ter a sua execução voltada para uma data base do crime que ele cometeu. Só que não adianta a gente punir os bons pelos maus.
Todos têm o direito à ressocialização. É o que o nosso ordenamento jurídico prega. E se ele prega a ressocialização como um critério base, então que o indivíduo, ele tem o direito da saidinha, usando a palavra da doutora Cris, como um critério de ressocialização, porque ali é o momento dele. É o momento dele chegar e ir para fora, porque muitos desses indivíduos saem do sistema. Eu tenho uma experiência de cliente que chega aqui fora e fala assim, poxa, doutora, aqui tinha uma árvore, não tem mais. Essa minha árvore foi da minha infância, não existe mais, de se espantar. A gente tem pessoas dentro do sistema que estão há 16, 20, 30 anos, chegando a beirando os 30 anos, da lei dos 30, dos 40, que eles brincam, perguntam e questionam muito, chegando a esse limite. E a ressocialização é para eles se adaptarem ao mundo lá fora, porque lá dentro, eu brinco muito, é uma selva. Porque eles estão com aquelas mesmas pessoas todos os dias, trancafiados e acordam ali dentro. Quando vem aqui para fora, é uma nova selva. Eles enfrentam uma nova selva com novas questões, novos limites, preconceito, limitação, um monte de coisa. Eu vou te dar uma experiência. Sábado, eu estava vindo no Gama, parei para comer um pastel com um amigo meu, e a gente para comer o pastel, chega um homem de branco, com a carta de liberação. Todo mundo da pastelaria olhou para ele. Se esse homem sai de um sistema, ficando muito tempo lá dentro, sem um direito de ressocialização, até para ele é um choque chegar fora na rua. Então, isso é um direito. E os deputados, eles, lógico, né, a gente entende o outro viés, o que eles vêm trazendo, né, mas eles não entendem também que é um direito dele de até se evitar certa circunstância. A reincidência, ela não vai acabar com a saidinha. Porque aquela pessoa, uma hora vai para a rua. Se ela tiver o intuito de reincidir, ela vai reincidir na saidinha ou ela vai reincidir numa progressão, no término da pena dela. Entendi. Entendeu? Ok. Doutora Cris, advogar para mulher é melhor ou pior? Nossa, que pergunta complicada. Essa pode ser que vocês caem em contradição, né? É uma pergunta bem delicada. Não é nem de ser melhor ou pior, mas são situações diferentes. Eu entendo que no direito penal é sempre necessário atendimento humanizado, independente se é para o homem ou para a mulher. A mulher, ela acaba que ela tem mais alguns detalhes de sensibilidade. Então, mais emocional. Mais emocional. Então, se você vai fazer um parlatório, um atendimento da mulher, é um atendimento que você gasta uma hora inteira e ela ainda não terminou de falar tudo que ela precisava. Se você vai fazer um atendimento para um homem, 15 minutos ele fala assim, pronto, doutora, já terminou? E alguns já estão agoniados. Já terminou? Porque eles vão demorar para me chamar lá para dentro. Eles vão, eu vou ficar aqui, eu vou perder a xepa. Os banhos de sol. Então, eles têm essa preocupação. A mulher, não. Ela tem a necessidade de desabafar. Quando é uma mulher que tem filhos, que tem família, ela ainda tem essa preocupação. Será que os meus filhos estão comendo? Será que estão indo para a escola? Se ela tem alguma notícia? Eles têm sempre essa dúvida, né? A mulher. Geralmente, o homem, quando tem filhos, ele só fala assim... tem notícia dos meninos? Tem, tá todo mundo bem. A mulher tá cuidando? Tá, então tá bom. Então para ele está resolvido. A mulher, ela quer saber os detalhes, né? Então é mais nesse sentido da relação diferencial. E com relação a honorários, elas acertam mais fácil os honorários? Geralmente, mesmo quando são os homens que são atendidos, são as mulheres que pagam, ou as mulheres ou as mães. Né? Uhum. E quando a mulher é detida, pelo menos as minhas clientes foram as mães que pagaram. Então, acaba que o pagamento dos honorários, pelo menos no meu caso, a maioria das vezes são pagos pelas mulheres. E o êxodo do casamento? O homem abandona mais a mulher presa ou a mulher abandona mais o homem preso? Eu entendo que o homem abandona mais a mulher presa. Certo. Doutora Nayara, vamos lá. Vamos lá, né? Vamos. Na minha trajetória na área criminal, eu só tive uma mulher cliente. O meu nicho todinho são homens, né? E a mulher, assim, a mulher que eu tive cliente, hoje ela se tornou do meu quadro no ciclo de amizades. Então,
Exatamente por isso. Porque a gente tem acaba criando vínculo. Quando a gente faz um parlatório, já é mais extenso. E aí acaba que, pelo fato de ser mais, né, aquele lado humano que a gente tenta preservar, porque eu tento não ver a pessoa ou o crime, né? Eu tento ver a pessoa, o lado humano da pessoa. Então acabou que criou esse vínculo, ela incluiu ali no meu ciclo de amizade. É mais fácil de lidar com a mulher porque ela te escuta mais. Um homem, às vezes você tem que falar assim, ó, uma das vezes, não apronta aí dentro, pelo amor de Deus, tu tá quase pra sair. Aí quando você chega, tá no dia seguinte, tá lá, levou uma falta grave, aí você fala assim, poxa, eu não avisei, entendeu? É muito mais difícil. É. O homem, ele é muito impulsivo. Com relação aos honorários, a maioria, sim, dos meus clientes são eles que eu acerto, né, muitas vezes com eles, e as famílias são quem arcam com esses valores, né? Normalmente a família quem arca é as esposas ou as mães. Lidar com a família pode ser um pouco mais complexo, porque como a mulher, ela ainda é muito nova no ramo do direito penal. Como a gente estava, né, como a gente com muito conversa e muita gente se expõe até em questões da área penal, o homem, ele sempre foi o advogado e o criminalista. Então, quando chega a mulher no âmbito criminalista, é novo até muitas vezes para os próprios familiares, né? Saber que vai ser uma advogada, você tem que mostrar sua competência 2 vezes mais que um advogado homem, porque você é mulher, né? Então, há sempre assim, você tem que deixar claro o respeito, deixar claro que é uma relação profissional, tudo, porque há sempre um, um critério, né? Uma atenção, se você não souber administrar isso da melhor forma possível. E a última pergunta foi? Não era isso, era Era sobre a questão dos honorários isso. e a questão do êxodo, né? Se o marido larga mais a mulher presa ou a mulher larga mais o marido preso, abandona mais. A mulher, ela acompanha o homem do começo ao fim. Todas as meus clientes, as esposas estão ali do começo ao fim. Raramente eu vejo uma que fala que não quer mais, né? E já nessa experiência de mulher que eu tive, os dois ambos tinham, né, permaneceram. Então, eu não sei como é que é do outro lado com a mulher, mas com o homem em relação. Mas pelo que eu vejo, pelos comentários, assim, vou dar uma opinião pessoal, eu acho que para o homem é mais difícil ele aguentar a mulher no sistema. Embora tenha aquela questão, não tá ali, mas acho que é mais uma questão carnal, toda a mulher já não, ela já é mais Resiliente. isso. Até porque Brasília a gente não tem visita íntima, né? Outros estados você até tem. Santa Catarina mesmo, a gente já tem possibilidade de duas visitas íntimas por mês. Então é mais fácil. Agora Você imagina diz a visita íntima com relação às mulheres, né? isso. A mulheres e os homens, assim, tanto liberado para ambos. Do estado mesmo eles podem ter visita íntima 2 vezes ao Então, no mês. Distrito Federal tem. No Distrito Federal tá parado, só pode se for Agora, classificado. certo. Entendeu? Então, por exemplo, lá em Santa Catarina, vou te dar um exemplo, todos podem ter. Então, é muito mais fácil para um e outro. Agora, aqui em Brasília, tu pega a mulher que o seu marido não é classificado, que aqui a gente sabe que é muito difícil. Tá ali o marido 2, 3 anos. Ela tá lá sem relação sexual acompanhando ele. Agora, se fosse o verso, eu acho que o homem não. O homem tem que ir fora, que o homem teria uma tensãozinha ali de ficar esperando a mulher voltar. Então, eu vejo assim, as mulheres eu até muitas vezes admiro, que é do começo ao fim, eu vejo elas lutando, elas vão muitas ali na porta e não desistem, elas acompanham do começo ao fim. Elas literalmente tiram a cadeia junto com o marido. Certo. Só É, um comentário da doutora Nayara, só uma história engraçada que aconteceu Aham. comigo, né? Fui atender um rapaz na delegacia, a família me chamou para atendê-lo na delegacia. Ele precisava assinar um termo. E o delegado falando assim, se ele assinar o termo, a gente consegue liberá-lo. Aí me chamou para conversar. Cheguei, entrei, aí ele falou assim, eu queria um advogado, eu não queria uma mulher. Aí eu falei, mas eu sou advogada. Aí o delegado veio e conversou, não, doutora, eu acho que se eu fosse a senhora, eu ia embora, Eu também já escutei essa expressão. né? Mas eu sou advogada. Você, doutor, bueno, uma vez eu me mas é a esbarrei. questão da cultura, né? Uma vez eu esbarrei num cliente meu trocou, botou um advogado, e eu me esbarrei com esse advogado. Aí eu falei bem assim, doutor, aí, doutor, eu peguei o caso, você entende, ele precisa de um advogado homem.
Aí eu falei assim, eu espero que eu não tenha interpretado isso da forma que o doutor quis dizer. Eu vou interpretar que ele precisa de um advogado do Estado para auxiliar ele. E saímos, mas a gente sabe que é realmente aquela imposição. Não, até às vezes a própria família Às vezes a própria distancia. esposa Isso, coloca essa distancia, condição, né? Isso. Às vezes a esposa vem com um viés machista, né? É. Pela cultura, né? Incrível isso. Doutora Cristiane, vamos começar agora a falar de um outro assunto que está em voga no momento, está nos jornais diariamente, né, nas últimas semanas, sobre os fugitivos de Mossoró. E, na sequência, teve outras fugas aí em massa, em Minas Gerais, Bahia e tal. Começou uma onda de fugas agora no final de janeiro e início de fevereiro. O que a senhora acha dessa fuga de Mossoró, já que Mossoró é uma penitenciária federal, com um regime disciplinar diferenciado, o famoso RDD, em que tecnicamente não teria como fugir, né? Foi algo forjado ou tem algum tipo de cilada que a gente não está enxergando? Os agentes foram subornados, só 20 horas depois, 15 horas depois, que foram detectar o problema da iluminação no presídio, que deixa a desejar, porque ele não ilumina para o lado de fora, ele só ilumina para dentro, cega as pessoas, né? E para o lado de fora não ilumina quem vem de fora para ajudar, se fosse o caso, ou para um ataque, né? E, enfim, como a senhora vê essa questão? Com esses dados que foram apresentados na mídia, a gente faz diversas suposições. O fato dele não iluminar de forma correta é um erro estrutural, né? Deveria ter sido previsto esse erro para manter a segurança. Agora, o fato dele estar em RDD, tem que fazer a conferência tem que ser feita. Muitos agentes têm reclamado... Não, foi detectado na hora da conferência, né? Mas 20 horas depois... né? Ele fugiu logo após a primeiro confere, só no outro confere. Pois é, mas aí ele não recebeu comida, não recebeu nada. Ninguém viu. Né? Muito estranho, porque ele ficou o quê? 20 horas sem comer? Né? 20 horas sem xepa? Então, alguma falha aconteceu. Seja por falta de agente, que a gente tem escutado em alguns locais, não vai ter visita tal dia porque o número de agentes está reduzido. A gente vai ter que reduzir o horário de atendimento dos advogados porque não tem agente suficiente. Os agentes não estão podendo dobrar o turno. Quando você vai para outro estado, dependendo do estado que você vai, você precisa assinar a procuração. Não, doutora, leva lá. Falei, leva lá onde? Eu fiquei pensando, né? Você leva lá na portinha lá, num local que você vê várias outras pessoas no pátio, digamos assim, para poder assinar o documento. Então, com relação a essa questão penitenciária, no geral, tem ocorrido falhas com relação à prestação do serviço. Desde a qualidade do serviço que é... Gente, é um serviço público. A pessoa está presa, mas ela tem que ter o mínimo de dignidade. Eu lembro que questionaram algumas vezes sobre a questão do banho quente, né? Para a gente que está aqui em Brasília, falar de banho quente não é tão essencial. Mas vamos falar de um presídio do Sul. Né? Como é que a pessoa toma banho num local que está a -1? Não, né? eu fui fazer uma audiência em Florianópolis, na Justiça Federal lá. Eu hospedei no hotel, estava 10 graus. Para vir tomar banho foi difícil. Eu peguei já. Eu tive que criar coragem. Isso 10 graus acima de zero. Agora imagina -1. Eu fui lá, teve uma vez que eu também peguei a sensação térmica de 4 graus. É complicado, imagina dentro do sistema que é gelado. Né? Então são essas questões. Então, alguma falha ocorreu, na minha concepção, alguma falha ocorreu ali. Com relação a essa questão da vistoria. Com relação à questão estrutural. Porque como é que a iluminação cega os agentes, né? Cega o pessoal que está dentro, você não vê o que está fora. Sendo que os presos têm que ficar recolhidos para não fugir, e eles também têm o direito da proteção para outras pessoas não invadirem e matá-los, exterminá-los.
Não, eu achei esquisita essa questão da iluminação, porque eu sou síndico de um prédio. Meu prédio é um dos mais bem iluminados, né, da cidade. Porque eu tenho lá duas torres de iluminação nas pontas, postes no meio. Ainda eu peço para o supermercado que tem na frente deixar a luz acesa. Eu tinha umas lâmpadas de boate nos postes de iluminação da rua. Eu pedi para a Neoenergia trocar, colocou lâmpada LED agora. Enfim, então é super iluminado. Isso numa coisa banal, residencial. Agora, numa área de segurança máxima, tem pontos escuros, você olha no mapa, tem pontos de iluminação escuros, inadmissível. O cara passa ali com um alicate, corta o arame e vai embora. Outra coisa também, só a tela de arame, não tem uma muralha, não tem um muro alto de 3, 4 metros, né? Uma coisa assim. Que a gente fica pensando, né? Realmente é uma penitenciária de segurança máxima, né? É, O fato somente dele estar no RDD não garante essa segurança, né? é. Porque acaba que o RDD entra como uma punição extra, porque você está trancado numa cela o tempo inteiro. O RDD ele entra como se fosse somente ali para punir aquela pessoa, mas não necessariamente para ser cumprido dentro daquele sistema, porque tem cumprimento de RDD em presídios normais, né? Tem aulas para esse fim. Mas é igual eu falo assim, eu já tô mandando a falar doutora, doutora Não, Cris, mas pode. mas Essa troca é é importante. igual eu falo, né? Ali eu tava, eu vi, foi conversar com uma advogada que pegou direitos humanos ali, ela levantou a tese de terem morrido dentro do sistema, né? Porque quando a gente mexe com segurança máxima, a gente sabe que é cela isolada, o padrão é, em regra, a fiscalização ele é em dobro, aquele interno ele não tem um banho de sol, e quando é feito o banho de sol, ele é compartilhado dentro da própria cela, que é uma ala acoplada à ala, né? Como se fosse um pátio vinculado à cela. Então, ele é muito limitado àquele quadrado que ele tem. Então, eu vi várias suposições, vi várias, né, formas, já foi abordado até pela mídia, a forma que eles teriam fugido seria por meio da iluminação do presídio, que tinha um espaço em que eles conseguiriam passar, atravessar um túnel, chegar numa área de construção que estava com tapume fechada, e ali conseguir se evadir. E aí é onde nós entramos, né, na fala da doutora, 20 horas praticamente sem ninguém dar falta dessas pessoas, né? E com câmeras E também, né? com câmeras, aonde o mais engraçado é que quando é necessário apurar a imperícia do Estado, as câmeras não funcionam. As câmeras nunca funcionam para quando se tratar a imperícia do Estado. Nunca estão funcionando, ou teve falha aqui. Eu cheguei a ler uma reportagem, eu não cheguei a verificar se realmente realmente foi, reportou isso, de que alegaram que nem todas as câmeras da unidade funcionam. Você está tratando de uma unidade de nível estrutural federal, então ela não tem só o financeiro de um estado, ela tem um financeiro de nível federal, com presos em que se ditem de segurança, né, de alta periculosidade. Então, eu até cheguei a acreditar, assim, que possa ter acontecido alguma coisa com eles dentro do sistema mesmo, e essa situação não ter sido ainda veiculada ou apurada. Ou, se realmente fugiram, foi uma estratégia, assim, muito bem elaborada, e eu acredito que foi algo, ou foi uma ocasião de oportunidade, deu vamos, ou foi algo muito bem estudado, né? Porque a gente presume, nós presumimos que ali seja uma unidade em que ela seja passível de uma segurança muito grande. Você vai aqui em Brasília você passa em 4 detectores para chegar na cela, no parlatório. Detecta até o metal do seu sutiã. E aí você pega uma unidade de nível federal em outro estado e não tem esse cuidado, então, né, o que está acontecendo no estado? O que realmente está se passando? Será que foi realmente falha de prestação de serviço? Será que eles se evadiram mesmo? Será que aconteceu alguma coisa? Será que houve né, facilitaram a fuga? Isso a gente nunca vai saber. Se for esses critérios de falha de prestação, tudo sempre vai ser uma coisa que vai ficar no limbo. E se infelizmente sumir do sistema e ninguém nunca achar,
vai ficar a tese. Será que eles chegaram a sair mesmo da unidade? Né? É uma coisa que nós levantamos, né? Que a advogada que eu li, né, dentro do Metrópolis levantou. E não é uma tese absurda, não é algo que ela mirou e imaginou. Eu acredito que há, dentro das convicções dela, um respaldo, sim, exatamente como a gente já falou. É uma área que ela preserva. Ela tem aquela situação de cumprimento. E é RDD. RDD você só tem 2 horas de pátio, você tem um monte de critério que a sua... o Estado, ele tá de olho em você praticamente 24 horas, em regra. Entendeu? Certo. Essa questão das câmeras falharem, né? Na verdade é muito estranho, né? Porque quando a pessoa que está presa faz qualquer reação, A câmera funciona. a câmera funciona, não, e desacatou o agente público, né? Até áudio a câmera aparece. E quando precisa filmar o que realmente é necessário, A câmera não funciona. Mas não muito longe, assim, eu olho presídios normais mesmo, de não tanta estrutura de RDD de nível federal, que não tem câmeras. E a câmera, ela não é uma segurança só para o Estado, é uma segurança para o interno também. Porque a partir do momento que você não tem câmera dentro de uma unidade, o Estado pode fazer qualquer coisa com aquela pessoa presa. E a palavra do preso é menor que a palavra do agente. Do É o policial peso, penal. né? Isso. Então eu falo assim que é muito conveniente as câmeras só funcionarem quando o Estado quer que funcione, né? É verdade. Doutora Cristiane, tem coisas que a faculdade não ensina. Por exemplo, a faculdade não ensina o advogado criminalista a defender uma falta grave dentro do sistema, né? Eu nunca vi uma aula sobre isso. É lógico que os princípios de defesa são praticamente os mesmos, são similares e tal, mas eu também nunca vi uma falta grave o advogado conseguir uma absolvição lá dentro. Isso pode acontecer? absorção da falta grave? É. Sim, é possível. É difícil, mas é possível, né? Com os elementos que são elencados. O senhor colocou que a faculdade não ensina. De fato, a faculdade não ensina. Eu estava conversando com a doutora Nayara, eu fiz um curso de execução penal, fazer o merchan das meninas, as meninas que chamam criminalistas advogando. Elas vieram a Brasília, eu fui a Pernambuco, inclusive, fiz atendimento no presídio com elas, e foi assim o que me startou para essa questão da execução penal. Então, assim, e elas sempre me auxiliam nessa questão. E eu falo que a gente vai fazendo o apoio com os colegas. Essa questão do agente, né, do policial penal, ele ter a fala dele ser muito maior que a fala do preso, entra a questão de ser mais difícil a defesa da falta, né? Não, e é julgado por agentes, né? Sim. Lá na comissão de sindicância e tal, por colegas, por pares do, teoricamente, agressor, opressor, repressor, enfim. E aqui no Distrito Federal a gente não tem audiência na vara de execuções penais, né? Em outros estados já ocorre a audiência na vara de execução penal. Como entra a questão... Vou contar o segredo? Não posso, né? Tem que contar. É uma dica, não é segredo, é dica. Como entra a questão que caberia à defesa na questão da falta? Falha no procedimento. Então, houve falha no procedimento administrativo, cabe um recurso com relação às falhas que foram feitas, os agentes não foram ouvidos, não foi permitida defesa, cabe uma impugnação com relação àquela falha que teve, a falha do recurso administrativo, para o juiz negar, não levar em consideração. Então, aqui em Brasília, em algumas questões tem funcionado a falha do procedimento. E também interessante é se desse PAD decorrer processo criminal, absolvido no processo criminal, automaticamente o PAD é derrubado. Então, eles não podem seguir. Vou te dar, vou usar o exemplo de uma colega minha, lá de Santa Catarina, da doutora Rubielli, que eu auxiliei ela em alguns casos do PAD, e ela conseguiu a absolvição de um PAD agora dentro da Unidade de Segurança Máxima do Estado. Exatamente isso. O agente disse uma coisa, as câmeras filmou 6 segundos
E os internos relataram o que realmente havia acontecido. A gente conseguiu, né, que alguns internos fossem fazer o depoimento, tudo. Dentro do PAD administrativo, eles foram. A comissão reconheceu que havia aplicação da falta grave e submeteu a falta grave. Foi para audiência de justificativa na vara de execuções. E no momento que chegou na audiência de justificativa, tudo, a juíza da vara de execuções reconheceu que indúbio pro réu. Não tinha o que elementar, não houve falta de falta, não houve a prática de falta grave. E é isso que tem que acontecer. O problema é que, por exemplo, aqui em Brasília, normalmente a falta grave ela só vem para VEP ou homologar, que quase todo o procedimento ele é feito via administrativa. E aí você tem uma falha, muitas falhas dentro do sistema administrativo. Você pede câmeras, muitas vezes, esses PADs. O advogado pede câmera, não tem câmera, não tem não sei o quê. É apurado que um que fala. E aí você pergunta, o depoimento dos agentes segue quase todo o mesmo ninho de defesa. E aí dos internos segue um outro aspecto. Então chega na VEP, a tendência é homologar. Seria lícito da minha parte dizer que a VEP terceiriza o serviço dela para a Polícia Penal? Vamos dizer que seria isso, que eu acho que seria interessante a audiência de justificativa. Até Seria interessante um debate sobre isso, sim, né? porque o que eu entendo, isso é pela minha experiência de outros partes que eu tenho. No estado de Santa Catarina, nós passamos por uma audiência de justificativa. A homologação, ela acontece, mas o juiz, às vezes, escuta o interno para saber o que realmente aconteceu, para verificar. Isso seria até interessante, porque poderia se verificar. O que eu falo muito, o juiz de execução, ele não está para condenar, ele está para acompanhar aquela pena, acompanhar aquele cumprimento de pena e zelar por ela. Entendeu? Se a pessoa cometeu erro, ele vai ser punido pelo erro. Se ele cometeu acertos e está sendo injustiçado, ela tem que corrigir aquilo ali para que aquilo siga de forma correta, conforme estabelece. Quando a gente deixa para a própria unidade fazer um sistema em que ele mesmo apura as condutas, em que os próprios agentes recolhem os depoimentos, em que onde tudo é feito e a comissão de dentro da unidade vai dizer se houve ou não a conduta e o Estado só homologa. Ainda que você tenha ampla defesa para fazer um recurso dentro da unidade, você vai estar falando com o vento. Porque a unidade não vai te ouvir. É resguardado ampla defesa na unidade? É resguardado, você rebate, você tudo, mas como é que você vai provar? Você vai brigar com a própria pessoa que está te punindo. Eu, ao invés de vento, eu ia falar, estaria falando com um surdo, né? Isso, é como assim, eu vou falar assim, o teu pai tá com o cinturão na mão, você fala assim, pai, não me bate, pelo amor de Deus, sendo que é ele que vai te punir. Não tem lógica. Então você vai recorrer a quem? Vou recorrer à mãe. Quem é? Vou usar a expressão a VEP, que nos dê aquela luz, que escute os internos novamente, que veja o depoimento, que faça uma audiência, que apure e verifique o que realmente aconteceu. Que ajude o advogado a diligenciar na produção de provas para que se apurar aquele PAD. E que seja organizado, que tenha uma pessoa para ouvir, que tenha uma pessoa. Porque às vezes a própria pessoa que vai prestando depoimento já vai lá. Não está errado. Tá errado, tem que ter o escrivão para poder fazer o registro. E o PAD, né, que às vezes o termo que a gente diz, né, o processo administrativo disciplinar, que também tem na esfera penal, né, que se assemelha muito com o serviço público. Então, eu sinto muita falta disso aqui. Então, é muito raro, mas acontece sim as absolvições. E se não deu agravo em execução, né, doutora? Vamos de agravo em execução. E puxa para uma esfera administrativa penal, se for a situação, porque se ele for absolvido na esfera penal, você derruba o PAD porque não há lógica de se manter ao sistema civil, né, a questão administrativa. Mas eu acho muito frágil o próprio sistema a apurar o PAD e o próprio sistema a aplicar o PAD. Eu estava até esses dias, a gente estava conversando com a doutora, e essa situação se estabelece pela autonomia, porque o próprio presídio ele tem autonomia de apurar faltas leves e médias. Leves e médias, elas não implicam
na execução do preso. A leve e a média é 7 dias, ela vai implicar numa concessão futura de um benefício, isso se não foi praticado dentro de um prazo de 12 meses, mas um PAD de uma falta grave, você tem data você pode ter a data retroativa, ou seja, se você comete um PAD análogo a um crime, ou um PAD de falta grave, vamos supor, desrespeitou, cometeu uma coisa muito grave no sistema, você tem aquilo ali homologado, a sua data de progressão, vamos supor, foi homologado hoje, né? Você cometeu o PAD hoje é dia 21. 21 de 2 de 2024. Homologou o seu PAD, a sua pena vai começar, a sua progressão de regime vai começar a contar daquela PAD, daquela data, 21 de 2 de 2024. Então, se a falta grave ela é capaz de implicar tão severamente na sua execução, então que seja ela analisada por uma pessoa totalmente leiga à situação, que é o sistema. O sistema ele tem que apurar, verificar e dar acesso a ambas as partes para que se constate a existência do PAD. Mas quem tem que julgar e dar a palavra final é o judiciário. E quem tem autonomia para isso é a VEP, a Vara de Execuções de cada estado. E se ela ainda for só para homologar, que cabe às instâncias superiores, que é um agravo para recorrer dessa situação. Entendeu? Ok. Doutora Cristiane, a senhora acha que, em cima disso que nós acabamos de falar, a OAB precisava ter a coragem de questionar esse procedimento penitenciário? Extremamente necessário. Extremamente necessário do ponto de vista que não está sendo cumprida a regra. Porque não adianta falar em prerrogativa e só na sexta-feira em orientar fazer COBAL para entregar para os presos, né? Eu acho que a prerrogativa é mais que isso. Porque o meu trabalho vai muito mais, o meu trabalho vai além de entregar o COBAL, né? De entregar a cesta básica. O meu trabalho vai em garantir a defesa daquela pessoa que está ali. Não, mas eu digo na questão do pessoal que é defensor das prerrogativas, né, da OAB, que recebe mensalmente por isso, né? Tem um pessoal lá que recebe mensal para fazer defesa de prerrogativa, né? Funcionário da OAB mesmo, concursado e tal, né? Além dos diretores, né? E eu acho muito pouco ficar na sexta-feira orientando só entrega de COBAL. Sim, eu acho que é um debate que tem que ser colocado a nível nacional, inclusive, sim, porque o STJ publicou falando que não era obrigatório a questão da audiência de justificação no caso da falta, né? Mas se a gente está vendo que as falhas estão ocorrendo e não está sendo garantido o mesmo direito para ambos os lados, isso precisa ser revisto, né? É uma questão mesmo de procedimento que precisa ser modificado. Então, o juiz ele pode ter a discricionariedade, inclusive, de ver a falta e não homologar. É a discricionariedade dele, mas o que acontece na maioria das vezes? Eles sempre homologam. Então, isso precisa ser revisto, inclusive, com relação à função do juiz, porque a função dele é zelar pelo cumprimento correto da pena. Sim. Né? Eu lembro que a gente colocou uma vez no argumento de defesa em outro estado, porque o juiz, em alguns estados, ele era juiz da vara civil, criminal, da família e execuções penais. Então, e ele ainda era em várias regiões, né, em Minas. Aí a gente colocou lá na justificativa lá que a gente fez, não falar com o juiz, numa cidade dessa, a gente fala pelo WhatsApp, nem sei se era com ele mesmo que a gente estava falando, né? A gente fica nessa... né? Mas aí o argumento que a gente usou foi, não, então o juiz vai ser punido, porque ele não está zelando pelo cumprimento da pena, porque essa pessoa que está presa aí, ela tem transtorno mental, tem um laudo aqui, ó, e o senhor não está zelando pelo cumprimento correto da pena. 15 dias depois, o pessoal da assistência social ligou para poder encontrar um local para colocar o moço que não poderia estar preso, né? Eu vou entrar nessa discussão e até puxando ali o que o doutor Bueno falou em relação à falta de intervenção da OAB nesses quesitos. Eu vou dar o exemplo que é o meu nicho de trabalho, né, onde eu tenho mais acesso. Hoje, na Unidade de Segurança Máxima do Estado de Santa Catarina, para inserção naquela unidade, é necessário você passar por um colegiado que vai dizer se aquele interno tem ou não condições e atende os critérios para entrar dentro da unidade. E é feito uma portaria, que é a 1465, e dentro dessa portaria é estabelecido alguns critérios.
houve a modificação da portaria, que antigamente, né, mudou recentemente, e essa revisão ela é feita de 6 em 6 meses. O colegiado, ele só fundamenta em cima da portaria. E a juíza, a gente tem brigado bastante isso porque ela só acata a voz do colegiado. Só que, na portaria ela fala assim, documentos para embasar a permanência, mandado, nova condenação, né, investigação, enfim. E aí ela vem e só fundamenta na periculosidade do interno e a juíza homologa. E foi até uma das teses que, assim, que eu venho brigando bastante, né, nesse quesito, é que se a portaria estabelece e só o ato de homologar com base no que diz a portaria da periculosidade, isso está errado. Fundamente para mim, que eu sou advogada, o motivo pelo qual ele vai ser inserido novamente, vai permanecer na unidade, se a questão da periculosidade, ela ainda permanece, e você como doutora, como juíza, né? Você como zelar, você não pode simplesmente homologar. Peça-se, verifica para o colegiado o que foi feito nesse Porque a processo. periculosidade é subjetiva, né? Sim, ela O pode conselho alterar. pode achar totalmente diferente da juíza. Isso. E aquela questão, você tem a periculosidade, a pessoa que está dentro de uma unidade, dentro do sistema de RDD há mais de 2 anos, ela já não tem mais periculosidade para o sistema. Ela já aprendeu. E aí você vai ficar renovando com base sem nenhuma motivação, nenhuma documentação idônea. Nem eu, como defesa, posso brigar, porque eu nem sei o porquê que ele está ficando, só com base na periculosidade subjetiva, de condenações que ele teve. E aí é onde eu falo que a gente não tem o respaldo da OAB de cobrar de forma efetiva essas posições do judiciário, muitas vezes por receio. A gente, né assim, vou me indispor. Só que você está na área criminal, você está para lutar. Você está para lutar pelo direito da pessoa que você está defendendo. O diretor da OAB que não está afim de se indispor, ele não seja candidato a diretor da OAB, né? Sim, eu penso da mesma forma. Aí ele vai ficar em casa no escritório dele, como Miss Simpatia, tudo certinho. Sim. Né? Isso, porque assim, uma advogada é igual aquela expressão, uma andorinha só não faz verão. Então, uma advogada só, ela não tem o respaldo de chegar e brigar. Quer ver outra coisa, doutora Cristiane e depois a doutora Nayara? A questão da classificação dos presos. Salvo engano, também tem uma mafiazinha nisso, né? É uma... Ele botou a gente só para as bombas, né? Mas não é, me parece, pelo menos... Vou ter que mudar de endereço, né? Não, assim, algumas situações, você vê que uma pessoa merece ser classificada e não é, e outro que não merece tanto é. Quem acabou de chegar. É a questão dos critérios também, né? Os critérios é quem o seu advogado conhece dentro do sistema. Esse é o critério. Não, eu cheguei aqui no Goiás, aqui próximo a nós, eu falei assim, mas qual o critério que o senhor utiliza para classificar? É amizade com o oficial do pátio? Pois é, eu estava junto com o colega me deu um safanão. Pois é. E falou, doutora, por favor. Eu falei, gente, mas qual o critério? Eu falo, esse cliente que a gente atendeu, ele já era idoso, né? Esse foi o rapaz que ele ficou 10 anos preso, sem contato da família, a família não visitou, não tinha contato com o mundo externo. Depois que saiu, ele estava com outras questões pendentes, a gente marcou, vamos marcar ele no centro de Taguatinga. Ele disse que chegou e não conhecia mais. Doutora, eu tô aqui embaixo do relógio, porque eu não sei outro lugar. Meu Deus. Né? Ele disse que não conhecia mais, não tinha mais as lojas que ele estava. Isso, a família contou diversas situações que aconteceram de sair, se perder, não conseguia voltar, não sabe usar o celular, não sabia, né? Já aprendeu a usar o celular. Então, assim, ele estava trabalhando, mas ele não era classificado. Se ele não era classificado... Ele não teve remissão. Ele não teve o benefício pecuniário. E nem considerou a remissão dele ainda? A gente conseguiu a remissão. Né? Depois da briga, a nossa briga foi pelo benefício pecuniário. Porque ele fez o trabalho que, teoricamente, ele não poderia fazer. Porque se ele está trabalhando fora, ele tem que receber. E aí, depois da briga do recebimento pecuniário, a gente conseguiu as remissões. Outra coisa que pouca gente sabe, pelo menos acontecia quando eu frequentava mais o presídio, hoje de 2 anos para cá, depois do Covid, eu passei a frequentar menos, né? Tem outros colegas que trabalham comigo que vão mais do que eu. Mas a questão da escola, né? Dentro do presídio, né?
tinha que ter vaga, né? Uhum. E quando você aprende, né, na faculdade, dá a impressão que todo mundo já chega e vai para a escola. Não. E não é assim a realidade. É um bloco. Ó, vou dar um exemplo aqui em Brasília. A gente tem um bloco que é onde fica a escola e você tem que ter muita sorte, orar para Deus pro seu interno ir para lá. Ou você ter uma indicação que coloque ele lá dentro. Indicação, né, é você chegar e conversar e ter uma influência. Assim, estamos aqui, eu tô sendo sincera, porque é o posicionamento que a gente tem. O que normalmente eu faço nessa circunstância? Quando o interno meu entra dentro do sistema, principalmente aqui de Brasília, o que eu pego? Eu pego o histórico escolar dele, levo para a Noem e falo assim, olha, ele não finalizou né, a conclusão do curso dele, ele tá pendente de terminar a escola dele, tá aqui o histórico escolar para vocês saberem de onde ele vai começar, tá aqui comprovando que ele tem prioridade com outros que já têm esse nível concluído, e eu quero que ele seja classificado, e eu quero a lista de classificado que ele está. Porque ali você consegue acompanhar e ver se passou alguém na frente, se aconteceu alguma coisa, para poder te resguardar que aquele interno vai entrar. Mas não pouco diferente, chega um que fala assim, doutora, chegou um cara que entrou aqui ontem e já está estudando, doutora. Não é raro. E aí você fica desanimado, por quê? O seu êxito na área criminal, principalmente na área de execução, é o que você consegue para o seu cliente. Se você não tem uma competição justa e leal entre os próprios advogados, onde uns pelos cargos que exercem ou por quem conhece tentam priorizar no sistema, favorecendo os seus clientes, você tem uma disputa desleal. Você acaba assim, eu vou naquele advogado porque ele consegue. Muitas vezes nem, né, porque ele consegue o meu filho fazer remissão, o meu filho estudar, o meu filho classificar. E a gente sabe que isso é muito mais do vou pedir para alguém lá dentro me auxiliar, né? Eu tenho um contato. Isso não deveria ser assim. Eu acho que deveria também ser uma regra, que deveria ser cobrada até pela própria OAB, a lista de classificação ela ser disponibilizada no PEC. Que fosse claro os claro. critérios Isso. de classificação, que fosse Isso. claro a disponibilização da lista. Transparência. Transparência, Tanto se fala em transparência, Isso. né? Chegar, o presídio ter, você ficou preso, o presídio já tá. Que nem a Codab entrega lá a classificação, pontuação, né? Se fosse Pra algo comprar o imóvel. nesse sentido. Por quê? O que eles muitas vezes justificam de passar o interno da frente, porque eu já questionei. Doutora, é porque para aquele cargo, aquele interno tinha qualificação. Aí o que eu falo pro meu interno? Mas qualquer cargo lá, se é capinar, exatamente. é varrer. É porque para aquele cargo, aquele interno, ele tinha um curso de jardinagem. Aí eu falo pro meu vamos fazer um SENED que você pega a remissão e você ainda tem qualificação para ser um jardineiro. Aí eu falo bem assim, eu falo assim, mas doutora, aí eles começam a rir, mas doutora, isso, vamos fazer assim, vamos fazer um curso de arquivo Não, do SENED. e que jardim belo que tem lá dentro, né? Só que da Tem cachoeira no PDF 2. Só da cachoeira no PDF 2. Quer dizer, é uma hipocrisia, né? Sim, e assim, eu fico às vezes, muitas vezes chateada, porque chega a mãe e fala assim, pô, doutora, não consigo. Eu falo assim, olha, o que eu posso fazer dentro da lei é isso. Eu, infelizmente, não tenho. Eu tenho aquele assim, não tenho que eu chego, vou naquela pessoa e peço. Eu tenho um chorar, pedir, implorar, chega lá 8 horas da manhã, sentar e ficar na sala da Noem. Pô, veja esse interno pra mim. Pô, veja pra mim, resolve pra mim. Agora, eu vou levantar mais duas questões aqui. Deixa eu só comentar com relação ao estudo, né? Uhum. Como é que a gente tem perspectiva dessa pessoa ressocializar e conseguir um emprego diferente se ela não tem acesso à escola? Tá faltando o quê? Professor também? Será que não consegue um convênio extra com o governo para que seja aberto novas turmas? Né? Porque tem presos lá que não concluíram o ensino fundamental anos iniciais. Né? Tem semi-analfabetos. Né? Então, deveria garantir pelo menos até o ensino médio. Assim, eu fico pensando, quem conhece aqui a Papuda vê aquela área extensa. Será que não tem um espaço para se montar uma escola? Que pelo menos que essa escola ela tenha capacidade de priorizar os internos que não concluíram o ensino médio e o ensino fundamental?
Eu penso dessa forma. Sabe que não tem essa capacidade? Porque não é interesse do Estado essa pessoa ser ressocializada. Não é interesse do Estado essa pessoa aprender. Não é interesse do Estado qualificar essa pessoa. Não é interesse do Estado que esse indivíduo saia de lá e não volte. A reincidência gera dinheiro para o Estado. Essa é a verdade. Entendeu? Agora a senhora me chocou. Entendeu? Certo. Desculpa. Não, eu vou passar a refletir sobre isso. Chega de boba que senão a gente... Mas mudar de endereço. mas eu vou levantar duas teses aqui também que precisam ser chacoalhadas. Nós precisamos ou não de representantes dos advogados na FUNAP e na Subsecretaria do Sistema Penitenciário para acabar o corporativismo, Sim. né? Eu não sei se a OAB Federal tinha que fazer uma gestão junto ao CNJ sobre isso, sobre o STF, enfim, ou estabelecer uma legislação compatível através da Frente Parlamentar de Advocacia na Câmara dos Deputados, mas precisava ser feito algo nesse sentido, né? Tem algumas situações que acontecem, que a gente toma conhecimento, né? Que nem a FUNAP tem um convênio com a OAB para botar os egressos do sistema penitenciário para trabalhar na OAB. Uhum. Mas todo mês se atrasa o repasse do Vale Transporte, sendo que o dinheiro chega na FUNAP rigorosamente em dia. E não tem ninguém para controlar isso, não tem uma corregedoria, não tem nada. A Subsecretaria do Sistema Penitenciário também, essas questões desse PAD, eu achava que tinha que ter uma espécie de juiz classista, como existia antigamente na Justiça do Trabalho, um advogado também participando do PAD ali, nem que fosse um advogado do Estado, um defensor público, mas para que a coisa ficasse mais equânime um pouco, né? Mais igualitária, né? Com chance real de se fazer justiça com mais perfeição. O que vocês acham? Já tiveram diversos questionamentos com relação a essa questão do PAD, já por ser um procedimento administrativo, teoricamente, ele não estaria obrigatório, não seria obrigatório ser acompanhado por um advogado. Porém, o procedimento administrativo na área de execução penal, ele envolve questões de direitos e garantias fundamentais. Então, ele deve ser acompanhado por um profissional da área do direito, por um advogado. Essa é a regra. Aí entra a questão de quebrar, que eu falei assim, às vezes a gente consegue quebrar a falta no procedimento. Porque se ele não teve esse direito garantido de defesa, ele fala assim, poxa, doutora, eu respondi uma falta. Na hora que você pega, que ele já tem faltas para trás, você fala assim, olha, nessa falta aqui, aí você vai olhar, não teve advogado para acompanhar, não teve defensor público para acompanhar. Aí você já fala, ó, falta irregular, já faz o pedido. Mesmo fora do prazo, você faz o pedido, em alguns locais tem sido concedido essa questão pela falta do procedimento. Nesse procedimento aqui disciplinar, não teve o escrevente para poder assinar o documento. Então, quem foi que fez o relatório? Mas eu até acho interessante e até pegar, né, o nicho nisso, é da comissão julgadora ter um representante para se fazer um contrapeso, né? Dois Exato. pesos, duas medidas. Então, a gente tem um representante da OAB dentro da comissão que vota esse PAD. Um advogado ou um defensor público. Não para exercer só a defesa. Dentro da comissão, isso, sim. Isso. Como não julgador. Isso, como julgador. Foi isso que eu coloquei, como Isso, julgador. Como julgador. Por quê? Porque ali você vai estar preservando. Porque, como a doutora falou, muitas vezes esse PAD ele só chega na VEP para homologar. Então, já que a VEP abre mão de julgar, então, pelo menos, permita, né, Sim. uma representatividade. Seja isso, bastante interessante. Isso. Seja um defensor público, ou seja, por exemplo, a OAB nomear esse advogado vai ser para fazer essa função junto ao sistema prisional. O problema é que ninguém quer dar tapa à cara. Entendeu? Porque a partir do momento que ela vai
voltar vivendo. A partir do momento que você, a OAB nomear um advogado, ele vai estar indo contra o sistema. E muitas vezes contra as normas, contra muitos dos agentes, que lá dentro pode prejudicar. Mas tira o pessoal da zona de conforto, Isso, né? tira da... Que ninguém mexe Isso. comigo, né? Que tá tudo certo. Isso, naquele negócio, né? Ah, eu vou, muitas vezes por rixa. Às vezes o rapaz, a pessoa, ela nem fica levando um padre atrás do outro porque a pessoa tem rixa com certa gente. E infelizmente, não é fantasia. Quem tá no sistema 24 horas sabe que não é fantasia, é verdade. E essa rixa leva para a situação. Se você tiver uma pessoa lá dentro que de forma eficaz, que não tá ali para só fazer amizade e te favorecer, e se favorecer, você vai ter um sistema que ele vai falar assim, olha, aconteceu uma coisa errada, vou chamar. Eu entendo que a boa vizinhança, ela é necessária. Você tem que tratar bem todos, você tem que sorrir, mas você tem que ser assertivo. Quando necessário, você tem que atuar em defesa para aquilo que você está fazendo. Até porque eu prego a política da boa vizinhança para isso. Eu convido, muitas vezes, quando eu vou fazer, pedir uma melhoria para o interno meu, eu convido o sistema. Eu faço assim, unidade, está precisando mudar isso. Vamos com a gente mudar? Nós temos perspectiva de mudar juntos. Eu não chego para a unidade já batendo. Certo. Entendeu? Então, eu acho que é isso que falta. Mas, na hora que precisar, vamos dizer assim, bater, ou então falar assim, corrigir, que eu acho que só se melhora com a correção, essa pessoa ela tem que ser assertiva, tem que ser firme, não ficar com temor. E eu acho que muito bem colocado, eu entendo, também acho que seria muito interessante ter um representante, seja um defensor público, seja até um promotor do Ministério Público ali dentro para né, estadual ou algo do gênero. Não sei se caberia a possibilidade, mas eu vejo que na visão de um promotor, de um defensor, né, fazer essa tutela. Ou então até uma comissão de julgamento em que não fosse só pautada pelas pessoas dentro do sistema, dentro da SEAP, dentro da SECOM, enfim. Que fica um julgamento viciado, né? Fica. E outra questão que eu acho que também é necessária é a rotatividade dos agentes, né? É. Porque para você não ter aquele vínculo, você está nesse setor aqui, você está em outro setor, claro, gente, para o servidor público é muito cômodo você estar sempre no mesmo local, né? Você ter sempre convivência com as outras pessoas. Tem Mas que ter a rotatividade que nem o jurado. Exatamente. Né? No tribunal do júri. Bom, estamos chegando ao nosso final, já falamos mais de 1 hora sobre direito penal, né? Então eu quero colocar os nossos microfones e câmeras à disposição para vocês darem o endereço de vocês, telefone, Instagram, escritório e as suas despedidas, com algum recado que queiram dar para os nossos telespectadores sobre a questão do direito penal, enfim. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de participar do podcast, primeiramente, né? Agradecer ao Dr. Bueno, a parceria com a doutora Nayara. Gente, me siga no Instagram. Me siga no Instagram, por favor. Meu Instagram, Cristiane AR. Cristiane com E, né? Cristiane AR. Certo. Tá? Lá tem o link do meu telefone. A Cristiane AR, no Instagram, tá? Lá tem o link com o meu telefone. Se precisarem de parcerias, de dúvidas, contem conosco. Certo. E o telefone está lá, você não quer falar aqui ao vivo? Posso falar sim. Então, telefone 61 984965179. Certo. Doutora Nayara. É um prazer, agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui na presença da doutora Cristiane, do doutor Bueno. Eu falei demais, né? Eu falo muito. Foi ótimo. Temas polêmicos. Vou precisar de escolta, tô brincando. Mas, enfim, o meu Instagram é Nayara, @Nayara Siqueira, tá? Meu telefone é o 981 22 9763. Estou à disposição para tirar dúvidas, esclarecimentos. Eu acredito numa advocacia colaborativa, uma advocacia amiga. Eu entendo que meus colegas advogados não são concorrentes, são amigos. E estamos para nos ajudar. E a senhora atende em Santa Catarina também? Santa Catarina também, São Paulo. Certo. Entendeu?
Então é isso, a gente, né, agimos ali da advocacia essa colaborativa. Vamos um ajudar os outros, não ver o amigo como concorrente, não ver o colega de profissão como concorrente, mas como pessoas para nos auxiliar, porque duas cabeças pensando juntas chega numa solução melhor. E eu acredito nisso, na Mesmo advocacia. Desculpa. Mesmo porque a gente tem tanta gente fora para julgar, né? Sim. Para você passar por uma situação delicada lá, tá defendendo só o bandido, né? As pessoas não veem você como um defensor do direito de uma pessoa, né? Às vezes o julgamento externo é olá para apontar dedo, né? E aí a gente tem que fazer essas parcerias, esse cuidado com o outro, né? E eu brinco bastante que eu não defendo o crime. Simplesmente o Estado comete falhas e eu corrijo as falhas. É isso que eu falo. E independente de quem for, as pessoas que praticam essas falhas são humanos. E se não tiver quem lute por elas, elas estão à mercê de um Estado que quer pregar a lei de Talião atrás de uma suposta ressocialização. Ok. Muito obrigado, doutora Cristiane. Muito obrigado, doutora Nayara. Estamos encerrando o nosso programa Grandes Encontros com Laírson Bueno. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau.